prepare-se para conhecer o templo que faria qualquer arquiteto moderno olhar e pensar: ok, talvez eu esteja a subestimar colunas. Hoje vamos falar do Templo de Ártemis, em Éfeso, um dos maiores, mais belos e mais exagerados templos já construídos. E você está no Deixa que eu traduzo, o canal que pega mitologia, história e arquitetura e serve tudo num pacote fácil de entender, mesmo se você só conhece a deusa Ártemis pelos memes. Então, bora viajar para Éfeso, porque isto aqui era um templo, mas tinha cara de palácio de diva pop. Antes de falar do templo, vamos entender por que alguém gastaria uma fortuna para construir isto. Ártemis era a deusa da caça, dos animais selvagens, da natureza, da lua e dos partos. Sim, ela acumulava mais funções do que um funcionário público em final de período. Em Éfeso, porém, ela tinha um papel ainda maior. Era considerada a protetora da cidade, uma mistura de mãe, guardiã e celebridade local. Era a deusa que mantinha tudo a funcionar, desde garantir uma boa caçada até ajudar no nascimento de uma criança. A devoção era tão grande que os efésios queriam dar a ela uma casa que estivesse à altura e, acreditem, eles levaram essa tarefa muito a sério. O templo ficava em Éfeso, uma das cidades mais ricas e movimentadas da Ásia Menor, na atual Turquia. Imagine um lugar que era uma mistura de Nova York com um festival de música gigante. Era um polo comercial absurdo, cheio de viajantes, mercadores e peregrinos de todo o mundo conhecido. Era um ponto de encontro de culturas, moedas e ideias. E, no meio de toda essa agitação, o que mais chamava a atenção? Aquele templo colossal, construído em mármore branco, brilhando sob o sol mediterrâneo. Era impossível não notar. Era o ponto de referência, o outdoor mais caro da antiguidade. Um convite para que todos soubessem que Éfeso não estava para brincadeira. Agora vem a parte grandiosa, a história de como este templo foi construído, destruído e reconstruído. Porque aparentemente a palavra exagero era só o ponto de partida para os efésios. A primeira versão, o templo arcaico, foi erguida por volta do século VII a.C. Para a época já era uma construção impressionante, mas a natureza decidiu que não ia durar muito. Um grande dilúvio atingiu Éfeso e levou boa parte da estrutura consigo. Uma tragédia, mas também uma oportunidade de fazer algo ainda melhor. Depois da destruição, eles não se contentaram em apenas reconstruir. Eles decidiram fazer um templo ainda maior e mais espetacular. Esta segunda versão era um espetáculo de arquitetura. Mas foi aqui que a história ganhou um dos seus vilões mais bizarros. Entra em cena um homem chamado Heróstrato. Ele não era um rei, um general ou um filósofo. Ele só queria uma coisa: ser famoso. E ele escolheu o pior método possível para isso. Em 356 a.C., ele incendiou o templo inteirinho. O seu motivo? Ter o nome lembrado para sempre. O governo de Éfeso ficou tão furioso que proibiu que o nome dele fosse sequer mencionado, sob pena de morte. A ideia era apagar o seu nome da história. E aqui estamos nós, mais de 2.300 anos depois, a falar dele. Parabéns, Heróstrato! Você venceu uma briga de 24 séculos contra o esquecimento. Depois desta barbaridade histórica, os efésios decidiram que não iam ser derrotados. Eles iam construir um templo tão magnífico que ninguém jamais se atreveria a destruí-lo. E assim nasceu a terceira e mais famosa versão, a que entrou para a lista das 7 maravilhas do mundo antigo. E esta era monumental. Imagine só, 127 colunas de mármore, cada uma com cerca de 18 metros de altura. Para ter uma ideia, isso é a altura de um prédio de 6 andares. O templo era todo revestido em mármore branco, que brilhava tanto que parecia feito de luz. Estava coberto de esculturas, relevos e pinturas feitas pelos melhores artistas da época. A área total do templo era tão grande que era quase 2 vezes maior que o famoso Partenon de Atenas. Não era apenas um lugar de oração, era um ponto turístico, um centro econômico, uma galeria de arte e a prova viva do poder e da riqueza de Éfeso. Era a casa definitiva para uma deusa que merecia nada menos que o melhor.
E o templo não era apenas um lugar sagrado, era um complexo multifuncional, quase um shopping center espiritual da antiguidade. Pense bem. Além das cerimônias religiosas, o local funcionava como um mercado movimentado, onde se vendiam desde souvenirs da deusa até produtos exóticos. Também era um dos bancos mais seguros do mundo antigo. Reis, mercadores e cidadãos ricos depositavam as suas fortunas lá, confiando na proteção divina de Ártemis para guardar os seus tesouros. Funcionava como uma galeria de arte, expondo as melhores esculturas e pinturas que o dinheiro podia comprar. E claro, era o ponto de encontro de comerciantes e diplomatas. Era o centro nevrálgico da cidade, um lugar onde o sagrado e o profano andavam de mãos dadas. Tudo sob a administração da deusa da caça. Isso sim é que é gestão eficiente. Apesar de toda a sua beleza, importância e solidez, o templo de Ártemis não resistiu para sempre. A sua queda foi um processo lento e doloroso. Em 262 d.C., uma tribo germânica, os godos, invadiu e saqueou Éfeso, destruindo grande parte da magnífica estrutura do templo. Ele ficou seriamente danificado, mas o golpe final veio de outra direção. Com a ascensão do cristianismo, os antigos deuses pagãos foram perdendo a sua relevância. O templo, que já tinha sido o coração da cidade, foi aos poucos abandonado. No século V, o que restava dele começou a ser desmontado. As suas colunas de mármore e pedras preciosas foram reaproveitadas para construir igrejas, palácios e outras edificações por toda a região. O maior templo do mundo antigo foi, lentamente, canibalizado pela história até desaparecer. Hoje, se você visitar o local original do templo em Éfeso, na Turquia, a visão é melancólica. Onde antes se erguia uma maravilha arquitetônica, agora há um campo arqueológico. Apenas uma única coluna foi reconstruída a partir de fragmentos encontrados no local. Um monumento solitário que nos dá uma pequena pista da escala gigantesca do que existiu ali. Mas o legado do templo não desapareceu por completo. Muitas das suas esculturas e peças decorativas foram resgatadas e hoje estão espalhadas por museus ao redor do mundo. Com uma coleção impressionante no Museu Britânico em Londres. Mesmo diante das ruínas, ao pisar naquele solo sagrado, é impossível não fechar os olhos e tentar imaginar a grandiosidade que um dia dominou aquela paisagem. Então, por que esse templo era tão importante? Porque era muito mais do que apenas um prédio bonito. O templo de Ártemis era um símbolo poderoso de fé, de arte e de poder econômico. A sua arquitetura arrojada influenciou o design de templos e edifícios por séculos. A sua história é uma mistura fascinante de glória, devoção, tragédia e até vandalismo. É uma história que nos mostra que a busca humana pela imortalidade, seja através da fé, da arte ou da fama, é algo que não mudou tanto assim ao longo do tempo. É um lembrete de que mesmo as maiores maravilhas podem transformar-se em pó, mas as suas histórias podem durar para sempre. E esse foi o templo da deusa mais multitarefa da mitologia, Ártemis, também conhecida pelos romanos como Diana. E já estamos a preparar mais uma série que vai prender a sua atenção, as 7 maravilhas do mundo moderno. Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais esta zoeira histórica. Beijos e abraços de toda a equipe do canal. Deixa que eu traduzo. Aquela galera que traduz tudo o que você tem vontade de aprender e até mesmo aquilo para que ninguém dá a mínima importância. Mas nós traduz, porque nós quer. E pronto.